Qual a importância da imunidade no contexto da prevenção e da cura de doenças? Porque tem gente que só vai pensar na imunidade quando você está com uma gripe, quando você está com Covid, quando você está com câncer, né? Imunidade, por definição, escrevam isso. Imunidade é proteção e equilíbrio. Nós somos de Deus à imagem e semelhança. Nós paramos no contexto da imagem. Uhum. Mas é na semelhança que está a identidade. Equilíbrio, porque todo processo no organismo envolve hormônios. E o sistema imunológico, ele é intimamente ligado ao sistema hormonal endócrino e ao sistema neurológico. Vou dar um exemplo. E a fulana teve um susto, estourou a herpes. Verdade. Olha só. Legal, isso eu já sei. Já sabe? Então me explica isso no contexto imunológico, metabólico. Toda vez que a pessoa toma um susto ou tem uma contrariedade ou alguma coisa emocional muito forte, primeira coisa que ela faz, sobe 2 substâncias no corpo, cortisol e adrenalina. Para quem não sabe, o cortisol é um hormônio. Qual que é o papel de um hormônio? Hormônios são pombos-correios. Eles levam informações. Hormônio é um mensageiro. Quando a pessoa passa por uma questão dessa, ela sobe o hormônio cortisol e sobe a adrenalina, que já é um produto. O cortisol vai na medula óssea, no tutano, tá? Quem não sabe o que é medula óssea é tutano. E lá tem uma ordem, para de fabricar glóbulos brancos. Ao mesmo tempo, a adrenalina vai lá no baço, contrai o baço, fala assim, para de treinar os glóbulos brancos. Porque não é só fabricar, é treinar. O vírus da herpes, que está quietinho em todos nós, não tem ninguém para frear, ele aparece. Então, houve sim um desequilíbrio emocional, imunológico e hormonal. E, na verdade, todo o processo da nossa vivência como um todo é um processo inflamatório. A inflamação é necessária à vida. Aprendi isso com você de uma maneira incrível. Trago para minha didática todo santo dia. Eu Gravem escuto você isso. falando. Olha imunidade é importante para a vida. Eu levo isso para mim. A inflamação é necessária à vida. Todo processo de regeneração tem uma fase inflamatória. Quando você entra no Google e estuda cicatrização, são 3 fases. A primeira é inflamatória. Uhum. Na fase inflamatória, há um recrutamento de células para o local da inflamação, há um aumento do volume de sangue que vai para lá, um aumento da largura dos vasos sanguíneos, um aumento de estimulação das terminações nervosas. Por isso que dá uma martelada no dedo, dói, incha, fica vermelho e lateja. E aquece, né? E aquece. Então o que acontece? Foi inflamação. Só que a inflamação tem que ser regulada. A minha esposa, sou casada há 20 anos, ela quis fazer um peeling, eu gastei lá R$5.000 no peeling na primeira fase, espero que funcione. Aí a dermatologista vai responder, vamos esperar as primeiras 48 horas para ver se vai funcionar. O que ela está falando para você? Se a imunidade funcionou para regular a inflamação. Porque o processo inflamatório não pode ser fraco demais, senão não cicatriza, e não pode ser exagerado demais, senão dá hiperreação. Quem faz essa regulação do processo inflamatório é a nossa imunidade. Ponto. É a grande vedete do processo todo. Então, na verdade, todo o processo funcional do nosso organismo, inclusive as emoções, daqui a pouco nós vamos falar que o Dr. Júlio adoramos neurociências. Todo o processo de equilíbrio para liberação de secreções, para liberação de hormônios, para liberação de ordens de informações para fabricar, para liberação de informações entre neurônios, depende da imunidade. O cara não cuida da imunidade e está com a vida enroscada. Pois é. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso. Hoje na internet é muito comum a gente ver protocolos anti-inflamatórios, né? Então, médicos, nutricionistas, farmacêuticos e tal, com bandeiras enormes, escrito: vamos diminuir a inflamação do seu corpo. Pode ser, e provavelmente deve ser, prejudicial para o corpo você não conseguir regular isso. Porque se você entra num protocolo desse achando que inflamação é um inimigo, e você vai para essa linha do eu quero zerar a inflamação, no final você leva na cabeça.
Porque tem que ter um nível inflamatório. O que não pode estar exagerado, é isso? Isso é verdade. Vamos dar um exemplo. Covid. Eu estudei bastante Covid. E estudo até hoje devido às questões da proteína spike, tanto do Covid em si quanto das inoculações. A primeira fase do Covid, ela é infecciosa. Uhum. Tem que aumentar a inflamação para tentar matar o Covid. Então vem tosse, febre, dor, todos os sinais de gripe na tentativa de desnaturar a proteína viral para que ele morra. Muitos conseguem. A imunidade inata, que é a primeira fase da imunidade, faz isso. Só que tem alguns que passou os 15 dias infecciosos, aí vira uma fase inflamatória do Covid, né? E tem alguns que não conseguem sair da fase inflamatória, morrem por hiperinflamação. Pessoal, vamos lá. Imunidade tem que ser equilibrada, não pode ser nem fraca nem exagerada. Vou dar 2 exemplos de exagero de imunidade: alergia e doença autoimune. Alergia e doença autoimune não são baixa imunidade, são exageros. Uhum. O cara comeu um camarão e ele inchou inteirinho. Foi falha? Não, foi excesso. Exagero. Tem lá uma doença, um lúpus, que está fazendo uma produção de células exagerada, parece até um câncer de tanta célula errada que fabrica. É um exagero. Uhum. Na verdade, são exageros que são falhas. Olha que paradoxo, né? São falhas na regulação. Então, e a sua pergunta ela é maravilhosa porque o que acontece? Esses protocolos anti-inflamatórios, eles funcionam, mas depende do tempo que o paciente está. E se, por exemplo, você desinflamou até uma fase, legal, tem que mudar o protocolo de acordo com a realidade que aquele paciente está. E para isso, às vezes, só a anamnese não dá. Concordo. Tem que ter uma avaliação especializada, sem querer puxar a brasa para mim, a sardinha, mas a churrasqueira inteira. É importante que tenha uma noção de como essa imunidade está funcionando. Porque através da percepção da evolução do paciente, com as técnicas que você utiliza dentro da naturopatia que você trabalha, que é excelente, eu sou fã, adepto, entendeu? A gente percebe a melhora do paciente. Sim. E vamos mudando e moldando a conduta de acordo com essa diferença que se faz. Não apenas numa impressão, mas em dados palpáveis, né? Concordo. Isso é legal porque divide-se responsabilidades do tratador e do tratado, 50% a 50%. Aliás, o sucesso, ó, pessoal, vamos lá, médicos estão me ouvindo e terapeutas. O sucesso do seu tratamento terapia é fazer o paciente participar do diagnóstico e do tratamento. Concordo. Os meus pacientes sabem da aula do hemograma deles, que eu grifo com caneta colorida, ó, aqui, aqui, aqui. Quem está me assistindo, meus pacientes, manda um joinha aí. Uma pergunta que me vem à cabeça aqui é em relação, por exemplo, a essa questão da imunidade e o parâmetro que a gente utiliza para uma vacina. Então, a pessoa vai tomar uma antitetânica, uma anti-HPV. Faz sentido a gente pensar que se esse sistema não está legal, essa vacina não vai encontrar uma relação ali boa para que ela possa fazer efeito? Porque assim, eu hoje, quando eu sei que um paciente meu vai fazer uma vacina, seja ela qual for, decidi fazer uma vacina contra a gripe. Ok, eu faço no mínimo 2 semanas de preparação dessa pessoa para que quando ela vá fazer a vacina, o corpo dela esteja preparado para poder produzir o anticorpo que aquela vacina se propõe a fazer. Espera mais 2 semanas. Faz sentido isso? Faz, mas é um pouquinho mais complexo, né? Para que serve uma vacina? Para começar, para criar anticorpos. Anticorpos não são glóbulos brancos. Concordo. Então, para quem aprendeu isso na escola primária, desaprenda. Ressignifique. Anticorpos no exército são drones. Os soldados são os glóbulos brancos. Os drones são os anticorpos. Bem fácil de entender. Ou melhor, um brigadeiro. A bolinha é o glóbulo branco. O granulado são os anticorpos. Acho que fica mais legal assim. Agora me deu vontade de comer brigadeiro. Toda vez que entra um vírus no seu corpo, por exemplo, a primeira coisa que vai acontecer, na verdade, 2 coisas podem acontecer. Ou o glóbulo branco vai lá e come o vírus, acabou, ou os anticorpos vão lá e grudam no vírus para chamar o glóbulo branco. Quem é da roça vai lembrar quando o gafanhoto cai no formigueiro, as formigas grudam tudo em volta? É aquilo ali que acontece. O vírus é o gafanhoto, as formigas são os anticorpos. Gruda. Para chamar o tamanduá. Quem vai comer tudo aquilo é o tamanduá.
É a mesma coisa. Então, entre o vírus, que seria o gafanhoto, as formigas, que seriam os anticorpos, e o tamanduá, que é o linfócito T, que vem comer aquilo lá. Ok? Uhum. Tá. Eu acabei de falar para vocês que os anticorpos são proteínas. Perfeito. Se eu tenho uma condição inflamatória onde eu gastei proteínas, o que vai sobrar de matéria-prima para eu criar anticorpos? Não vai. Ou seja, vacina Entendeu? ineficiente. Deficiente. Por isso que fala, eu já tomei 5 vacinas. Isso é muito importante, a gente tem um pouquinho além, que existem algumas imunodeficiências primárias e secundárias que até contraindicam vacinas, que algumas vacinas podem dar até a doença na pessoa. Então, isso é muito importante, essa questão das vacinas, né? Então, eu gosto muito de dizer isso. Mas por que a atleta de alta performance, muitas vezes, tem a imunidade baixa? Né? A gente pode até depois falar um pouquinho disso. Mas é por causa disso. Porque há gasto. Então, imunidade não é só fabricar, é não gastar. Uhum. A conta é simples. Por isso que a atividade física intensa acaba consumindo glóbulos brancos ou uma parte da imunidade. Né? É por causa do tipo de mediadores que fabrica. Olha que interessante, o tipo de interleucinas. Uhum. Um dia a gente pode fazer um podcast só sobre exercício físico, eu adoro Legal. também. Mas a imunidade, então, só para vocês entenderem, ela tem que ser igual sogra. Não pode vir de mala nem de chinelo. Tem que ter um equilíbrio. Entendi. Não pode ser igual feijoada, ter sal de mais ou sal de menos. Então a imunidade precisa estar equilibrada. Agora, os recursos para esse equilíbrio dependem do momento do paciente. Então, a nossa tá super grave e tal, não sei o quê. Olha, vai ter que fazer uma infusão de gama-globulina no hospital, né? Que é até arriscado, né? Porque pode dar choque anafilático. Uhum. Então, a intenção é boa, mas às vezes não tem coerência. Ah, ela vai ter que usar uma vitamina D injetável. Excelente. Ah, ela vai usar um composto da fitoessência para imunidade. Legal. Não, mas ela tem mais alergia. Ótimo, então muda o composto agora nesse momento mais para alergia. Ah, mas agora deu 2 meses, deu micose. Muda o composto da fitoessência para micose. Entendeu? Ah, mas não deu só fitoessência, junta fator de transferência. Então sempre tem o que fazer. Agora, vai dessa relação de confiança entre o tratador e quem está sendo tratado. Faz muito sentido. Uma pergunta que me vem à cabeça agora. E pessoas que são imunossuprimidas intencionalmente por causa de uma doença X, sei lá, a pessoa tem doença de Crohn e está usando um imunossupressor. Esse imunossupressor significa, a pessoa imunossuprimida, significa que ela não tem imunidade? Ou essa imunossupressão, ela é feita em algumas células específicas? Então, vamos lá. Isso acontece muito com transplantado. Sim. Tá? Então, a pessoa recebe um órgão de uma outra pessoa, ela vai reconhecer que aquilo é estranho. Então, a gente tem que diminuir a imunidade na tentativa de diminuir o reconhecimento que daquilo é estranho. Uhum. Então, você vai mexer nas funções imunológicas. Né? Perfeito. Geralmente, mais na célula, no linfócito T e na célula NK, a natural killer. Mas, na verdade, não é bem nelas, é nas citocinas que ativam elas. Né? Mas isso é bem complexo, mas enfim. Os que vão acabar interferindo no Isso. funcionamento delas. Perfeito. Mas é que tá o problema. Nem todo mundo calça 38. Uns calçam 39, uns 41, uns 45. Meu filho calça 46. Então, o que acontece? É a mesma coisa as doses do imunossupressor. Então, para uma pessoa, ela baixou o necessário. Legal. Para outra pessoa, pode baixar demais e começa a ter herpes, começa a ter doenças fúngicas, começa a ter até câncer. Sim. Então, sim. Não tem mais defesa. Né? Por isso que hoje, dentro da medicina integrativa, eu trabalho com imunomodulação. Eu praticamente já faz uns 8 anos que eu não uso imunossupressor. E como que faz isso? Né? Olha, eu hoje em dia eu gosto muito de 3 coisas para isso, né, dentro da prática integrativa. Eu gosto muito de vitamina D em altas doses, Uhum. né? Eu gosto muito de ozonioterapia. Ótimo. Né? Eu gosto muito de fator de transferência, que depois eu vou falar sobre isso, que é uma imunoterapia americana. E hoje também eu estou conhecendo a fitoterapia também como recurso na modulação da imunidade. Uhum. Tá? Aí qual que é a melhor? Já respondi. É aquela que você pode fazer onde você está no momento que você se encontra com o recurso que você tem. Excelente. Entendeu? Então, assim, não tem uma melhor. Tem aquela que você pode fazer. Mas tem sempre o que fazer. A fitoterapia, para cada remédio que nós temos no mercado,
eu tenho pelo menos umas 10 opções na fitoterapia que fazem algo parecido ou que podem complementar aquilo, porque na fitoterapia a gente trabalha por níveis, né? Você tem aquele nível que não atinge o remédio, então quimioterapia, não existe fitoterápico que faça o que um quimioterápico faz, apesar dos quimioterápicos, mais de 40% deles serem extratos de plantas, né? Perfeito. Mas não, o fitoterápico não atinge o nível necessário para que aquilo aconteça. Existem aqueles casos em que a fitoterapia entra coadjuvante ao processo. Então a pessoa está com uma dengue. Não existe remédio para dengue, gente. Não existe remédio que mate dengue. Aí o que eu tenho que fazer? Manter esse corpo legal, eu coloco lá o hipérico perforato, uma erva de São João. Esse hipérico vai ajudar essa pessoa na recuperação. Coloca um anis estrelado, que tem uma ação muito interessante em todas as infestações virais. E existem aquelas situações em que o fitoterápico é melhor do que o remédio. Então, é isso que você está falando. É você entender o que, quando e como. Se eu tenho, por exemplo, um caso de hiperplasia prostática, o que a raiz de urtiga faz, o que um só palmito faz, não tem remédio que faça. Então, dependendo do que eu estou trabalhando, eu vou dizer que essa fitoterapia é algo muito auxiliar, ele é um parceiro ou ele é melhor que. Então, tem muita gente que acha que a fitoterapia é um tratamento alternativo. Não, querido. A fitoterapia é integrativa. Ponto. Essa é a palavra que mata a charada. Ela é integrativa, ela integra o processo. Agora, quando a questão é a gente evitar, fazer a prevenção, não há remédio que supere a fitoterapia em absolutamente nada. Hoje a gente está trabalhando muito dentro da nutrição com a ideia do nutracêutico, né? Que é um composto, que é o uso de aqui por exemplo, o Fitonac, ó, a acetilcisteína com o molibdênio, isso aqui é comida, cara. Isso é suplemento, é comida. Antioxidante. Isso daqui é um nootrópico, né? Eu estou usando ele para melhorar o funcionamento de cérebro, funcionamento de atenção, concentração, e não é remédio. Então, nesses casos, quando a gente pensa em prevenção, e prevenção sempre é a longo prazo, a gente tem que usar a fitoterapia. E isso é muito interessante, porque a imunidade, ela tem muito disso, né? A pessoa só vai se dar conta de que precisa melhorar a sua imunidade quando já estourou. E a gente tem que pensar que a imunidade se constrói ao longo de anos, de uma vida inteira. A pessoa chega no hospital, muitas vezes o sujeito chegou no hospital, você olha para a pessoa, ombro caído, perna fina, braço fino, cara, a chance desse cara ficar ali no hospital é muito grande. Por quê? Porque o nosso corpo ele está dando mostras de que algo que está ali não está legal. Então, muitas vezes acontece assim, da pessoa estar muito acima do peso, e por estar muito acima do peso, ela pode complicar muito a condição daquela doença dela. Porque a obesidade é um processo inflamatório. Escuta o que o médico está falando, presta atenção. Obesidade é um processo inflamatório. Não só direto por sobrecarga, mas também pela liberação de adipocinas. As adipocinas, elas são um tipo de substância produzida pela célula gordurosa que ela se encaixa em todas as outras células. Parece um cannabis. E não estou falando mal do cannabis, é o que eu falei. Os receptores para as adipocinas e ela altera o funcionamento das células. E isso que um asmático, por exemplo, um asmático obeso é muito mais difícil de tratar do que um asmático de peso controlado, por causa das adipocinas. Não sou eu falando, procurem no Google acadêmico. Tem vários tipos né? Eu só queria complementar uma fala só que eu achei, me veio um insight aqui agora, né? Muito legal. Tratamento alternativo e tratamento integrativo, né? Quando você fala em tratamento alternativo, você bota ali uma palavrinha no meio, ou é um julgamento, ou eu trato de maneira oficial ou alternativo. Já o integrativo é e. Mudou completamente é uma soma. a completamente. É uma soma. Eu posso fazer quimioterapia e ozonioterapia. Não preciso fazer ou. E aí é legal porque você acaba com a discussão. Porque também não é 8 ou 80. Eu vejo muitos médicos integrativos. Eu sou só integrativo. Cara, não pode. Se você tem um choque anafilático, tem que fazer uma adrenalina. Ponto final, acabou. Eu não vou dar uma erva de São João para um choque anafilático. Concordo. Entendeu? Então, esse que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Como fala. É isso. Então, assim, isso chama, sabe o quê? Discernimento. E hoje na medicina existem muitos remédios de uma coisa que a gente usa para outra. Por exemplo, N-acetilcisteína. Né? A gente usa para tosse, o uso dela. Mas você sabe que é um dos melhores antioxidantes que existe? Verdade. Aí, mulherada que curte colágeno,
Vitamina D, lisina, colágeno, ele ajuda você a produzir colágeno. São 21 tipos. Pulmão é feito de colágeno, córneas são feitas de colágeno, ovários têm estruturas de colágeno, cérebro tem colágeno. Então tem que ter colágeno. Legal, produziu. Quem mantém? Quem mantém? Os antioxidantes. Quem mantém colágeno? Todo creme bom de dermatologista que se preze, todo protocolo injetável tem vitamina C. Por que será? Ah, porque ela é boazinha, quer ver minha imunidade. Não. Porque para manter o colágeno ativo. Ácido hialurônico. Entenderam? Então tem que ter antioxidante. E quando ele fala nessa questão inotrópica, tal, de cérebro, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, assisto a minha live, que eu fiz agora domingo passado, com a Carla Berto, repórter da Aquarius TV, explicando por que a proteína spike prejudica a memória. E tem a ver com a imunidade. Daqui a pouco eu dou um tapinha sobre isso. Mas tudo isso que aqui é falado ajuda muito, né? Porque a imunidade, ela tem em todo lugar do nosso corpo, inclusive no cérebro. Né? Olha que interessante isso. Então, como a gente pode... As células auxiliares trabalham fazendo... Como a gente pode ajudar, né? Uma coisa que eu queria falar, que todo mundo vai me perguntar com certeza e para você também. Qual a relação do intestino com o cérebro e a imunidade? Eu botei mais um, eu fiz um trisal agora. Não fiz um casamento, agora eu pus mais um no relacionamento, né? Porque todo mundo... Por que o intestino é o segundo cérebro? Porque você só pensa cocô? Não, não é essa a resposta, né? Tem o intestino, o segundo cérebro e casado com a imunidade. Vamos lá, olha que top. Para começar, 70% da nossa imunidade é treinada no cérebro. Intestino não fabrica glóbulos brancos. Perfeito. Fabrica anticorpos. Imunoglobulina A, que é lançada na camada de muco do intestino, chamada mucina. Você que faltou às aulas de biologia na faculdade, se arrependa. Entendeu? Mas aqui a gente dá esse ok de novo, tá? Agora pensa, se eu tenho o intestino ocupado com uma outra coisa, um desequilíbrio, como é que eu vou produzir mucina? Não produz. E se eu produzir mucina, como é que eu vou produzir imunoglobulina se ela está ocupada lá com uma bicheira? Entendeu? Não vai. Tá? Ah, que legal. O que isso tem a ver com o cérebro? Questão imunológica. O intestino se comunica com o cérebro por 3 vias. Primeira via, glóbulos brancos. Eles vão pela corrente sanguínea. Sabia que nas meninges tem vasos linfáticos? Olha que legal. As meninges têm sim centrais de escoamento. Entra dentro do cérebro. Então, células brancas que foram treinadas no intestino vão subir pela corrente sanguínea para o seu cérebro. Primeira via. Segunda via, citocinas. Citocinas são umas substâncias que comunicam uma célula com a outra. E elas também vão pela corrente sanguínea. Então não é só célula, as citocinas também vão fazer essa conexão. E terceira via mais polêmica, nervo vago. Todo mundo acha que o nervo vago, é o nervo das emoções. É aquele que quando eu tô com medo, me dá gastrite, me dá diarreia. Legal, então ele leva informações do cérebro às vísceras. Aí ele é eferente, né, quando leva? Tá. Mas ele também é aferente. Exatamente. Ele também leva informação das vísceras para o cérebro. Que, aliás, é 10 vezes mais do que ele manda para as vísceras. Né? Então, pessoal, a sua imunidade e o seu cérebro, via intestinal, eles se comunicam por esses 3 caminhos. Tá? Então, se você tem um desequilíbrio cerebral, emocional, você vai ter um problema intestinal. Se você tem uma questão intestinal, por isso que as pessoas com colite têm muita ansiedade, por isso que quem tem síndrome do intestino irritável tem muita ansiedade, bipolaridade, né? A esquizofrenia está muito ligada a microbioma intestinal, né? E a gente vai falar um pouquinho também já de probióticos e pré-bióticos, o que é isso? Eu escuto falar e não sei, acho que é tudo Yakult, não é? Vamos fazer um cenário, professor Júlio, vamos lá. A pessoa procurou você e falou assim, professor Júlio, eu assisto suas lives e você fala muito sobre ansiedade, e eu já tomei valeriana, já tomei camomila, e já tomei mais não sei o que, já tomei magnésio, e não melhoro da ansiedade, e cada vez mais, agora eu quero tomar GABA, e tomei GABA injetável, e não melhorou a ansiedade, papapá, papá. Aí,
Você me liga e fala, doutor Flávio, eu tô com um caso assim, 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 o que que você acha? Vamos ver esse intestino como é que tá. Né? Aí, faz de conta, eu achei o quê? Giardia. E achei bactérias que não deviam ter lá, clostrídios e afins. O que acontece, pessoal? Esses micróbios, eles inflamam o intestino como um todo. Eles vão ocupar a imunidade com essa inflamação. Se esse intestino tivesse bem equilibradinho, sabe o que ele ia liberar? Serotonina. 90% da serotonina é fabricada no intestino, não é no cérebro. O cérebro aproveita, mas a fabricação ela é intestinal. Se o seu intestino está ocupado com uma bicheira, ele vai fabricar serotonina? Não vai. Não vai. Ah, mas eu tomei um recaptador, um retardador de recaptação de serotonina no meu cérebro. Vai ser ótimo, custa R$5.000. Tá, não vai ser ótimo. Porque você não tem matéria-prima de recaptação. Porque o seu intestino está imunologicamente ocupado, está inflamado, não vai ter sobra de energia para fabricar serotonina. Não adianta tomar remédio de ansiedade, e nem dobrar a dose, e nem botar mais um. Sim. Agora, se você toma, por exemplo, um probiótico de qualidade e um pré-biótico para alimentar esse probiótico, melhorando o teu bioma intestinal, a chance de você voltar ao equilíbrio, à homeostase, é muito maior. Pô, você tem recurso para isso, velho. E eu quero chamar as pessoas que estão acompanhando a gente aqui para acompanhar o trabalho do Flávio. Vou deixar já o endereço dele na descrição aqui do vídeo para vocês acompanharem as lives, os vídeos, as indicações e assim, tudo aquilo que for interessante que a gente puder compartilhar, a gente vai fazer. Então eu espero que você no mínimo faça a mesma coisa. Então compartilhe esse vídeo que a gente está fazendo aqui com outras pessoas, compartilhe as informações, porque a gente ainda vai trazer muita coisa para você.